Olá, seja bem-vindo a mais um Gcast Saúde, seu programa semanal da Gazeta do Paraná. Então você já sabe, né? Se inscreve aí no canal, aciona o sininho das notificações e deixa aí tuas sugestões, teus comentários, porque o Gcast é feito para você e por você. E vamos lá, hoje o nosso tema é bem legal, nós estamos com uma psicóloga aqui, com a Paula Fabbri, e a gente vai falar sobre emagrecimento. Com essa onda das canetinhas emagrecedoras e os pós-bariátricos, como é que fica todo esse processo aí? Emagrecer é algo que a gente está sempre buscando, né? Uns querem perder mais, outros menos, mas está sempre buscando isso. Mas antes de a gente entrar no nosso tema de hoje, eu vou lembrar vocês de algumas questões. Uma delas é do nosso sorteio, né? Lembra que tá rolando um sorteio aí, e para você participar, basta você curtir o podcast e fazer algum comentário no podcast. Comentário que você quiser fazer. E aí o que vai estar concorrendo? Aquela peça de roupa da Riva, né? Que a Riva nos deu aí em prol ao Dia dos Namorados. Aliás, hoje o amor está no ar, né? Hoje é o Dia dos Namorados. Então, vamos aproveitar esse clima aí de amor e vamos concorrer a essa peça da Riva. E a outra é a erva mate defumada da Taca Oral, lá de São Mateus, que mandou aí pra gente para fazer o sorteio. Esse sorteio vai estar acontecendo no final desse mês e início do próximo mês, então ainda dá tempo de você curtir e comentar nesse podcast. Quanto mais você comentar, mais chances aí de você ganhar. Também quero colocar para vocês que a gente recebeu bastante solicitação do Parque Sensorial dos Autistas. Então a gente vai trazer essa temática aqui para o podcast. A gente recebeu bastante elogio, bastante gente falando, nossa, que legal, alguém que trata esse tema dessa forma, com essa seriedade, que tem uma equipe atendendo esse público em específico. E não gente só de Cascavel não, de toda a nossa região aí. Então agradeço aí os comentários. Realmente o Parque Sensorial 6D é muito legal da Clínica Ânima. E a gente vai estar trazendo aqui a equipe para estar falando um pouco mais, explicando como é que esse trabalho que eles desenvolvem com os autistas lá dentro do Parque Sensorial 6D, que na Clínica Ânima é o primeiro da rede privada no Paraná. Então, a gente vai estar trazendo, pessoal, esse tema ficou anotadinho aqui para a gente conversar sobre ele. E já quero colocar a credibilidade que o nosso Gcast está tendo, hein, pessoal? Tem muita gente me procurando no privado pedindo sugestões de profissionais. Me indicam um otorrino, me indicam uma nefro, me indicam uma endócrino, me indica um profissional aí para mim consultar. Então vocês vejam, né, como os profissionais que estão vindo aqui gera essa credibilidade, porque são profissionais bem gabaritados mesmo que a gente traz para falar do tema. E aí às vezes o pessoal viu um podcast lá atrás, perdeu nos podcasts aí o contato do profissional, mas eles entram em contato comigo no privado e falam, viu, você inclusive levou uma vez um profissional, qual que é o contato dele mesmo? E aí a gente tem passado para vocês. Então eu acho muito legal esse feedback e queria compartilhar com vocês. E eu não posso esquecer de falar para vocês da Leskine. Gente, a Leskine é uma marca de cuidados, né, que veio para ficar aí. Eu já falei para vocês no podcast passado da Leskine e vou falar hoje de novo, porque a Leskine trabalha com mais de 25 marcas, é um e-commerce aqui em Cascavel, de muita credibilidade e que trabalha o teu autocuidado, o teu bem-estar, né? É tão bom a gente estar bem, se sentir bem, né? Então ela veio realmente essa marca para ficar. E eu recebi aqui, ó, várias caixas da Leskine aqui, ó, aqui do meu ladinho. E eu vou até mostrar aqui para vocês um pouquinho da Leskine, porque agora a gente vai estar tendo Momento Leskine. Então todo podcast eu vou trazer alguma coisa aqui de autocuidado para vocês dos produtos da Leskine que oferecem pra gente. E olha só como é que é legal. Eles mandaram para mim esses 5 boxes aqui, essas 5 caixas aqui, né, de autocuidado. E aí olha como é que vem. Vem nessa caixa parda aqui que vocês estão vendo. Deixei até uma fechadinha para mostrar para vocês. E aí dentro dessa caixa aqui, vem essa outra caixa aqui preta, né, essa caixa mais escura que tá aparecendo as de baixo aqui, que as outras eu já abri, né, pra gente ganhar tempo. Mas olha aqui, ó. Aí vem essa caixa linda aqui da Leskine. Acho que tá dando para vocês verem aí. E aí dentro vem os produtos de autocuidado. Eu adorei, hein, Leskine? Muito obrigado por ter mandado os produtos. E a gente vai estar falando desses produtos aqui para vocês. Olha que lindo que vem. Vem um adesivo. Vem super perfumada a caixa, com papel de seda, com adesivos. Tem todo o cuidado. E entrega no conforto da sua casa, porque é um e-commerce. Entrega para todo o Brasil. Então você pode pedir aonde for. E essa aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês, que eu abri agora,
é uma caixa de skincare. Então, eles cuidam de toda essa parte da face aí. Isso aqui são cosméticos coreanos, tá? Da Cota, da Arocel, que logo a gente vai estar falando específico deles. Então, essa aqui é uma das caixas. Gente, esses produtos são maravilhosos. E aí, fora essa aqui de skincare, tem também a outra caixa que eles me mandaram aqui, ó, que é só de cuidados pessoais, né? Cuidados com o corpo aí. Depois a gente vai estar falando desses produtos no decorrer dos podcasts. Mas tem aqui, ó, sabonete íntimo, tem aqui algumas geleias, alguns esfoliantes. Esse aqui diz que fica a pele super brilhosa, super legal, né? Da Leva, uma marca super legal, super conceituada aí no mercado. Então, são alguns produtos de cuidados pessoais. Nessa outra caixa aqui, ó, vou abrir para vocês rapidinho para mostrar as caixas antes da nossa convidada aqui falar com vocês. Esse aqui é perfumaria. Então, eles têm também os itens de perfumaria. Ó, que legal, né? Então, aqui, ó, tem Aura, né? Da Jade Picon. Eles têm Body Splash. Aliás, os Body Splashes deles estão com 30% de desconto. Então, é uma campanha aí que eles estão lançando e que tem que aproveitar. E aí eles têm os perfumes dele, gente. Esse aqui é o Vodka. A gente vai estar falando dele mais pra frente, mas é um perfume que parecido com o da Britney Spears, né? Então todos são réplicas de perfumes bem famosos aí, né? E tem também linha masculina, ó, que a gente vai estar falando mais pra frente. Esse aqui é um árabe, que eles também trabalham com a linha árabe. É igual eu falei pra vocês, é um commerce com 25 marcas. Então marcas muito bem conceituadas aí. E aí eu vou mostrar mais esse aqui pra vocês, para mostrar para vocês que a Leskine, além de skincare, cuidados pessoais e perfumaria, também tem toda a parte de maquiagem. Olha só que legal. Mais para frente a gente vai estar falando. Aqui tem Oceane, tem a Fran, tem Kiss, tem uma base blindada aqui que diz que não sai nem no chuveiro, hein? Nem com a água do chuveiro sai. Então, realmente, os produtos aí é uma base americana. E tem também os cuidados de cabelo. Deixa eu puxar aqui um pouquinho para trás. E aí, para mostrar para vocês aqui. E aqui eles mandaram até perfume de cabelo. E toda uma linha aqui da Argan. Deixa eu ver aqui se eu consigo mostrar para vocês. Olha que legal. Um kit bem completo aqui. E que a gente vai estar falando nos próximos podcasts. Não esquece essa marca, Leskine. E olha que legal, a Leskine deu um cupom GCast10, que aí se você entrar lá e colocar o cupom, você tem 10% de desconto em todos os produtos com a nossa tagzinha aí, com o nosso cupom. Então escreve lá GCast10 e você vai ter esse desconto. Aproveita aí, o site é bem legal. Nós vamos deixar no final aí o link para você entrar no site dele e conhecer os produtos da Leskine. Super indico. Então vamos lá, vamos ao tema de hoje. Tudo bem, Paula? Tudo bem, o prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Conta pra nós um pouquinho aí qual que é a tua atuação aí no mercado. Você é psicóloga e você atua diretamente em cima do emagrecimento? Eu sou psicóloga, psicanalista. Eu tenho grandes especializações dentro do emagrecimento, mas também atuo em outras áreas. Mas o meu foco maior é nos transtornos alimentares e emagrecimento, né? Para ter um entendimento do que aquilo significa para a pessoa. Não é só o comer, é o que significa a comida e o relacionamento da comida para a pessoa. Que isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença na manutenção do resultado. Então, quando a gente fala em emagrecimento, se a gente está falando aí de pós-bariátrica, se a gente está falando aí de canetinhas emagrecedoras, que agora tá tão na moda, né? Super. O pessoal perdeu muito peso aí, meio que assimilando às vezes com uma bariátrica, realmente, né? Quando a gente fala desse emagrecimento, né? Como é que a gente faz para frear, assim, para não ter esse reganho de peso aí? O que a gente tem que fazer aí para otimizar os processos de emagrecimento? Porque não existe milagre também em mágica. Não existe. Eu costumo dizer que dieta tem prazo para acabar. Estilo de vida é para sempre. Se você entra numa bariátrica ou numa canetinha emagrecedora pensando que a hora que você vai alcançar o seu peso de meta, o seu peso magro, você vai voltar à vida que você tinha antes, então vai poder comer o que você quiser, beber o que você quiser, parar de fazer exercício, você vai ter o reganho, independente do que você fizer. Você precisa entender que seu estilo de vida vai mudar, seus comportamentos vão mudar para que você consiga se manter
no processo magro ou de um corpo saudável, né? Que também falar o corpo magro não necessariamente está falando de saúde. Isso é importante também, né? Né? Então tem muita gente aí que está desnutrida, que não está tendo vitaminas, que está pele e osso, porque está usando as canetinhas, não sente fome e acaba deixando de nutrir o seu corpo e sua mente. Então também não é só o emagrecer, é emagrecer com qualidade, com saúde. Isso é bem importante, né, que a Paula colocou aqui. Quanta gente aí que acha que tá magro e tá com saúde e não está, né? E realmente, quando a gente fala, às vezes, de uma cirurgia bariátrica, que é uma cirurgia agressiva, mas assim, hoje já mudou muito, até hoje tá muito melhor, né? Mas a gente sempre fala aí de, às vezes, realmente ter que suplementar muitas vitaminas, porque a pessoa não consegue ter toda aquela absorção ali das vitaminas e minerais necessárias. Isso tem acontecido, então, com as canetinhas emagrecedoras também. 100%. O pessoal tem deixado de comer mesmo e aí, às vezes, tá sem saúde. Tá magro, mas sem saúde. Exato. O que as pessoas falam muito da caneta é assim, eu esqueço de comer. Você esquece realmente, porque uma das coisas que a caneta tira é o barulho da comida. Então, eu pensar, vou comer, o que eu quero comer, tô com desejo, tô com vontade. Isso corta. E a hora que corta, a pessoa pensa, nossa, eu retomei a minha vida. Eu não dependo mais da comida. Agora eu escolho a hora que eu como. Como isso se torna, de alguma forma, libertador, a pessoa deixa de comer. E aí, quando ela come, ela vai comer só o que ela gosta. Então, ela vai comer uma pizza, ela vai comer um brigadeiro, ela vai comer pontualmente alimentos que não têm uma quantidade nutricional adequada. Aí você vê a pessoa fadigada, queda de cabelo, com pouco sono, com pouca força, a massa muscular foi com Deus. Então, é toda uma composição que a gente não pode só pensar em balança e peso. A gente precisa pensar em saúde, que é o que as pessoas não estão pensando hoje em dia, seja caneta emagrecedora, seja bariátrica. Os processos são meio parecidos. O depois, resultado. O pós, são muito similares. Dos dois lados. Tanto que eu brinco, você pode fazer bariátrica ou usar caneta, você vai precisar de mim. Não adianta. Verdade. E realmente, né, esse negócio de ter que mexer com a cabeça mesmo. Entender esse processo é algo que é bem delicado mesmo, porque as pessoas, é o que você falou mesmo, às vezes as pessoas não têm fome e vai comer o que ela gosta. E aí, às vezes, vai comer só um chocolate e é a minha janta. Tipo assim, porque também nem vai conseguir comer o chocolate mais um prato de arroz e feijão, vamos dizer, né? Exato. E aí vai no chocolate, daí fala, não, mas eu só comi um pedacinho de chocolate. Já. Mas aí realmente é um alimento que vai suprir aquela tua necessidade do alimento naquele momento, mas as carências vão permanecer no corpo, de vitamina, de minerais. Exatamente, porque daí a pessoa está fazendo cálculo de caloria. Ela não está pensando em nutrição. Então começa também a falta de memória. O que é falta de memória? Muitas vezes é um cérebro mal nutrido. Você não está alimentando seu corpo e sua mente. Como que você vai conseguir trabalhar corretamente? Cuidar da sua casa, dos seus filhos, fazer seu exercício, ter um estilo de vida adequado. Você não consegue, seu corpo não está nutrido para aquilo. E às vezes não cabe pelo tamanho do estômago, ou não vai porque a caneta emagrecedora gera o processo maior de saciedade e tem uma lentidão gástrica. Então tem horas que não vai caber alguma outra coisa, e se você escolher o brigadeiro ou a pizza, aí você vai complicar a sua saúde. Então, realmente, esse reganho que pode ter aí, tanto numa cirurgia bariátrica, quanto quando para as canetinhas emagrecedoras, às vezes até no processo, talvez que esteja com as canetinhas ainda, já começa às vezes algum reganho, é realmente porque essa cabeça não foi trabalhada. Sim, é muito do pensar assim, vamos supor que a pessoa tem 30 anos. São hábitos e estilo de vida de 30 anos em que ela resolve, entre aspas, ali com uma cirurgia ou com uma canetinha. Ela parou a canetinha, chegou no momento em que a cirurgia bariátrica por si só, a pessoa tem que dar manutenção àquilo. Se ela não mudar o comportamento de uma vida, o entendimento da relação com a comida, como que ela vai dar manutenção a isso? Não vai manter. E aí começa assim, mas eu não como. Aí você começa a perguntar, mas o que você belisca? Não belisco nada. E bala? Ah, mas eu comi só 3 balas. Quantas calorias tem cada bala que você comeu? Qual a nutrição de uma bala que você comeu? Ah, mas eu comi só um pacotinho de chips. Qual é a nutrição de um chips? E aí você pensa, ele esfarela, ele cabe no estômago. O que é líquido cabe no estômago. A bebida alcoólica entra nisso também. É verdade. Porque que muita gente consegue continuar ingerindo bebida alcoólica, mesmo com bariátrica e canetas emagrecedoras, e daí tem um alto impacto no emagrecimento e no comportamento, porque o líquido, ele cabe mais fácil.
Então, tudo que esfarela, que derrete, que é líquido, é um grande problema pra gente. Porque a pessoa vai aliar um amendoinzinho extremamente calórico e gorduroso. Uma balinha, uns chips, uma bebidinha, só uma caipirinha cheia de açúcar. E ali a gente tem que entender que tudo bem ter exceções, desde que a exceção não vire regra. Pois é. O problema é que eu falo assim, né? Que todo dia tem uma exceção. E aí vira regra realmente. Não, mas foi só no café da manhã que eu comi um pedaço de bolo hoje. Ah, mas no outro dia foi só depois do almoço que eu comi um chocolatinho. Ah, mas foi só um dia na semana que eu fui e comi um rodízio de pizza. Mas aí você vai somando tudo isso e daí você fala, pera lá, mas que dia que não teve exceções, né? E aí, por que as pessoas se dão tanta exceção? Eu mereço. A vida tá difícil. A vida tá complicada. Aí eu devolvo a pergunta, mas o que você tá fazendo para ajudar? Onde você tem prazeres na sua vida? Ah, Paula, mas eu não tenho 1 hora por dia para fazer exercício. Você tem 20 minutos? Você tem 10 minutos? Ah, eu não tenho. Então faça um favor para você e vai olhar quanto tempo você gastou no Instagram rolando tela. É verdade. Você tem toda a razão. As pessoas têm essa mania, né? Tem. E a nossa vida, o nosso tempo é a nossa prioridade, né? E aí a gente às vezes deixa muita prioridade para o outro, ou para as telas, para os celulares. E aí o que é para nós mesmo, não tem. Não tem, até porque eu sempre falo, nosso cérebro ele é bem preguiçosinho. Mas ele precisa do esforço. Então é muito mais confortável você chegar às vezes cansado ou dormir um pouco mais e a hora que seu tempo livre você ficar lá olhando a tela da rede social de sua preferência ou fazendo nada. Mas aonde que está o gasto de energia? Ah, por que tem um alto índice de ansiedade? Porque não gastou energia, ficou só atrás de uma tela, não teve um movimento. Qual foi a última fruta que você comeu? Ah, faz 2 meses que eu não como uma fruta. Quando foi a última vez que você colocou um pé na grama? Quando foi a última vez que você tomou um banho com calma? Aquele banho sem ser corrido? Quando foi a última vez que você experimentou um shampoo diferente, né? Vamos usar aqui os produtos. Que você passou um hidratante, os homens passaram um pós-barba. São pequenas coisas que as pessoas não dão valor, mas para a saúde mental e para a manutenção da qualidade de vida são essenciais. E é isso mesmo, a gente realmente não prioriza as coisas que nos fazem bem, né? Eu acho que é essa grande pergunta aí, né? O que isso vai te agregar de bom mesmo, né? Porque realmente, mas é gostoso ficar às vezes ali no Instagram vendo notícias às vezes bem vazias, por sinal, né? Quando eu falo ainda que eu pego um podcast para assistir, você ainda tá vendo informações. Mas às vezes é umas coisas mesmo assim, sem nexo nenhum, que as pessoas assistem e às vezes até replicam aquela informação, às vezes umas coisas até que você fala, meu, não é possível que alguém replicou isso, ou perdeu tempo ficando assistindo isso, né? Mas tem realmente. Mas é essa a pergunta que a gente tem que fazer, né? Até que ponto que tudo isso vale a pena, né? O que você tá tendo de ganho com isso, com essa informação, com o que você tá assistindo, com o que você tá usando, com o tempo que você tá dedicando para o outro, ou para coisas que às vezes realmente no final, no balanço aí do dia, não vão te agregar em nada. Exatamente. E entra no mesmo ponto da exceção da comida. Tudo bem, às vezes, você olhar ali 5, 10 minutinhos. Agora, eu conheço pessoas que olham 6, 7 horas no Instagram ou redes sociais durante um dia, não é na semana. Eu falo, gente, que hora que você trabalhou, que hora você se alimentou, que hora você foi fazer alguma coisa pra você. Ah, eu não tenho tempo. Não, pera lá. É verdade. Então, assim, quando eu vou pensar num processo de emagrecimento, qual que é a importância? Eu teria que ter um acompanhamento médico aí, uma mudança do hábito de vida, pelo que você está colocando aqui. Qual que é a importância? Onde que entra esse cuidado, assim, de eu fazer por conta? Porque aí hoje ficou fácil, as canetas emagrecedoras não precisam de receita, vão até buscar no país vizinho, enfim, né? Tá muito difundido, igual você falou, nas redes tá aí. E aí, assim, qual que é a diferença de eu só comprar uma canetinha e utilizar ela? Ou eu fazer um acompanhamento médico, fazer um acompanhamento com uma psicóloga, uma nutricionista, para me entender a importância dessa mudança desses hábitos? Vamos fazer uma comparação para ficar talvez mais claro. A obesidade é uma doença. Por mais que a gente tente banalizar a obesidade e a estética, colocando que é apenas um corpo bonito, uma estética bonita, é uma doença. E é uma doença multifatorial e crônica. Vamos pegar a diabetes de comparação. Você vai tratar diabetes sozinho? Não vai. E esse todo mundo arrepia daí, né? Entendeu? Não vai. Você vai no médico, você vai fazer seus exames, você vai
cuidar da sua alimentação, você vai numa nutricionista, muitas vezes você vai em busca de uma psicóloga para entender que alguns alimentos você não pode mais consumir. E quando você para de consumir um alimento por doença, ele é muito mais frustrante do que por emagrecimento, porque no emagrecimento você tem a escolha de tornar aquele alimento uma exceção. Quando vira doença, você não tem mais essa escolha. Aí retira. Aí, muitas vezes, é necessário retirar, seja pela doença que for, né? Que a gente está usando diabetes de exemplo. E tem casos e casos também. Mas é muito diferente. Então, você precisa de uma equipe multifatorial. É uma doença crônica e multifatorial. Não tem como fugir disso. Ah, mas eu quero fazer sozinho. Você vai ter consequências para sua saúde. Ah, mas obeso eu também ia ter. Bom, aí você tem que se ajudar um pouquinho, né? Então, quantas vezes eu vejo, assim, pessoas até em academia não, mas eu só vou tomar uma caneta. Tá, mas você sabe o que você está colocando no seu corpo? Você sabe o quanto de proteína você tem que tomar? Você sabe não sei o quê? Aí o que acontece? A pessoa para também de tomar por conta e tem um reganho absurdo, porque a hora que para de ter o efeito da caneta emagrecedora no organismo, a fome volta, muitas vezes de forma violenta, porque não teve um acompanhamento adequado e a pessoa descompensa emocionalmente. Aí ela começa a comer, compulsionar, vem a vergonha, que a vergonha é uma das causas mais complicadas para a gente tratar no processo de emagrecimento. Aí ela para de querer frequentar uma academia, para de querer frequentar grupos, porque ela tinha perdido 20, 30 quilos. E ela acabou de reganhar aquilo. Em questão, às vezes, de 1 mês, 2 meses, ela reganha tudo. Nossa. Porque descompensa de verdade. Então, assim, é a banalização da estética, muitas vezes por comparação e por querer facilidade. As pessoas não entendem o quão profundo é o processo e querem fazer ele sozinho. Mas compare o que pode ser comparável contra doença. É verdade. Se for pensar nessa lógica aí, né? Realmente, eu não vejo nunca nenhum diabético, por exemplo, ou uma pessoa, sei lá, com colesterol elevado, triglicérides, que não identificou através de uma consulta médica, de um médico, né? Porque algum sinalzinho o corpo deu. E na obesidade tem vários sinais que o corpo nosso dá também, né? Não dorme mal, não dorme bem, ronca muito à noite, enfim, dores articulares, e aí vai um monte de coisa, né? Que tem também sintomas para procurar. E aí, assim, realmente eu nunca vi nenhum diabético, por exemplo, por si só comprar a insulina que eu vou usar, que horas eu vou fazer, se é um medicamento, qual é o medicamento sozinho, vou lá na farmácia e escolho qual eu quero. Vou procurar em alguma IA qual é a dose que eu tenho para tomar, como que eu faço. Não existe. É toda uma equipe que realmente acompanha. E na obesidade não deveria ser diferente, realmente. Não deveria. E quando a gente fala aí, a gente também tá falando, às vezes, de um peso aí corporal considerável. A gente falando, às vezes, de 30% do peso total aí. Eu sei que é conforme o medicamento, conforme o paciente, né? Tem essa questão também de uso, de tempo de uso. Até era uma coisa que eu queria saber, essa questão de tempo de uso, né? Eu sei que, assim, não é especificamente a tua área, assim, Paula, você não é médica específica, mas como psicóloga você deve acompanhar vários pacientes. Esse uso da canetinha aí, temporário versus contínuo, né? Porque tem pacientes que já usam continuamente a canetinha, sei lá, as canetinhas surgiram aí, talvez aí, o quê? Uns 3 anos pra cá, que daí foi só tendo mais novas, né? Mas, tipo, deu esse estouro aí, uns 3 anos, eu acredito. E tem gente que, desde que começou, perdeu peso, sim, e tal, mas não larga as canetinhas por nada nesse mundo. E se larga, acha que começa já a ganhar um pouco de peso, já apavora e fala, não, já vou usar de novo. E elas não são baratas também, né? É um investimento também que está se fazendo. E refém dessas canetinhas. Então, como é que fica essa questão aí do uso temporário ou contínuo? Depende muito de cada caso, né? Então, tem algumas pessoas que têm já algumas comorbidades relacionadas à obesidade, acaba precisando da canetinha, porque a canetinha ela se originou com tratamento de diabetes, né? Que era o Ozempic que já tinha muito antes, só que ele tinha mais efeitos colaterais. Quando vieram as outras, que tem um pouquinho menos, então assim, também é muito depende como o organismo da pessoa vai reagir a cada caneta. Mas, o porquê que as pessoas têm o medo de deixar as canetinhas de lado, que é o que eu mais escuto em consultório. Se eu largo a canetinha, o barulho da comida volta. O food noise que a gente fala. Então a pessoa fala, eu volto a pensar em comida. E aí eu te pergunto, como que você vai alterar um pensamento e um comportamento de anos se você não entender este teu comportamento e não tratar estes pensamentos?
né? Então, quanto tempo cada um demora para isso? Depende de cada caso. Tem uns que você começa a espaçar as canetinhas e vai trabalhando os pensamentos que vão vindo. Tem uns que às vezes dão uma regredida, depende de momentos de vida. Às vezes a pessoa está super se desenvolvendo no tratamento. Perdeu um ente querido, teve alguma situação, vai sentir que vai regredir, a gente volta. Então, eu sempre falo, não é 1+1. Não é 2. Aqui Não é receita de bolo. não, é tudo subjetivo. Vai depender a pessoa, vai depender a vivência, vai depender o ambiente em que ela vive, vai depender a história de vida, os traumas. Então, é todo um conglomerado para a pessoa conseguir se manter. Por isso que eu sempre bato na tecla, não banaliza. É um baita de um processo. E é muito doloroso e difícil. E aí a perca é muito grande mesmo. Sim. E aí como é que lida com essa transformação, assim, às vezes tão rápida que a canetinha faz aí? Assim como a bariátrica também, porque a pessoa entra obesa, esse processo ali do inicial, que eu acho que é bem delicado porque é líquido, dieta pastosa, vai indo todo aquele processo que a gente já conhece. Mas enfim, esse processo inicial, mas tem uma perca muito grande, rápida de peso, né? Como é que a cabeça acompanha todo esse processo aí, né? Pra entender essa perca desse peso. As canetinhas é rápida também. Tem gente que perde aí 7 quilos num mês e mais 7 no outro. É uma coisa assim que não é igual uma dieta normal, que você perdia às vezes 1 quilo, 2 quilos no mês, né? Com muito sacrifício ali. É muito rápido. E aí vem a distorção de imagem. Aí quem abre a porta é ela. E aí a distorção de imagem é a paciente, às vezes, que perdeu 30 quilos e não se vê magro. E aí começa, eu preciso emagrecer mais, eu preciso emagrecer mais, eu preciso emagrecer mais. Mas espera aí, aonde a gente vai chegar? Então, tem técnicas que a gente usa para a pessoa começar a ter noção do peso real dela atual. Como que estão tuas roupas? Que tamanho de roupa você usava antes? Qual você usa hoje em dia? Como que tá o espelho? Às vezes você fala assim, antes quando você apertava assim sua barriga, você sentia alguma gordurinha? Sentia. Aperta agora. O que você tá sentindo? Ah, tá bem menor. Então, a gente tem que ir fazendo uma adequação, mas a mente, ela é mais devagar e demorada para acompanhar este processo de emagrecimento. Então, às vezes, você faz a bariátrica. A gente fala, você operou só o aparelho digestivo, o cérebro você não operou? Se não tiver alguém ali te segurando e te mostrando para onde você vai, a distorção de imagem pode te levar à doença, anorexia, bulimia, porque daí a pessoa começa a pensar, eu preciso emagrecer e já a caneta já não tá mais dando conta, porque já não tem mais o que emagrecer, a bariátrica já chegou ali no limite dela de emagrecer, a pessoa não se vê magra do jeito que ela queria e começa a causar um transtorno, um outro transtorno alimentar, né? Então, a mente precisa de acompanhamento por conta disso. E esse é um acompanhamento longo? Também depende de cada caso, mas menos de 1 ano eu nunca falo. No mínimo. Pelo menos 1 ano. Pelo menos 1 ano de É acompanhamento. tipo um processo de luto. É porque não é tipo. É um luto é um por quem você era. É um luto das comidas que você gostava, dos lugares que você frequentava, das pessoas. Muitas vezes muda tudo. É verdade, se a gente for pensar, parece que tem até as fases do luto ali agora, visualizando aqui mesmo, né? Às vezes até uma revolta, assim. Tem, porque às vezes, vamos supor, a pessoa fazer uma viagem. O que as pessoas pensam quando eu vou viajar? O que eu vou comer? Daí você tirou isso da pessoa. Ou a própria pessoa tirou fala, dela. não consigo mais comer, vou lá e vou pagar um valor desse, não consigo nem comer. Eu viajei e senti um vazio, perdeu a graça viajar. Olha só. É um luto. Sim. Você tem que colocar, ressignificar aquela história, aquela situação para a pessoa. Então todo mundo deveria fazer, né, Paula? Esse precisa, né? Por isso que eu falo, as pessoas precisam de mim, elas me evitam, mas elas precisam. Mas deveria fazer, né? Acho que devia estar bem amarrado, assim. É que o brasileiro sempre quer dar os jeitinhos dele, né? Igual a gente falou aqui. Ai, faz sem acompanhamento, pesquisei no Dr. Google, minha vizinha usou e deu certo, então eu também vou usar, né? Mas se a gente fosse pensar no acompanhamento real mesmo, como você falou, são vários fatores que deveriam ser por si só, ter todo um protocolo, porque pensando que a obesidade é uma doença crônica, uma doença antiga, né? Quando a gente fala crônica é de tempos, não é uma coisa que ficou obeso do dia pra noite, para as pessoas que estão escutando entenderem a gente, né? E que não tem cura, né? A crônica não tem cura. Então, aí não tem cura, então o acompanhamento deveria ser meio contínuo, né? Deveria ser contínuo, poderia ser até espaçado em alguns momentos, mas contínuo, Exato. Né? E se a gente for pensar em toda essa logística de acompanhamento de exames, para ver se você está com as vitaminas, com os minerais de forma adequada. E se a gente for pensar em todo o tratamento, e aí você já colocou várias ressalvas aqui. Qual é o melhor tratamento? É uma bariátrica? É uma caneta?
Então, isso é muito relativo, depende do paciente, depende de qual é a melhor caneta. Depende do tipo do paciente, do que ele já tentou, do que ele já não tentou, de quanto tempo é tudo isso, né? Uso temporário ou usa contínuo? Pelo que você falou aqui, também não teria problema de usar contínuo, até porque a obesidade, ela é crônica, ela vai ficar e não vai ter cura, como você colocou. Mas não pode ser um contínuo para ser uma muleta. Não é um contínuo abandonado. Isso. É um contínuo com acompanhamento. É um contínuo porque, assim, a pessoa que é obesa, ou que tem um histórico de obesidade, que é um ex-obeso, não sei se a gente pode relatar assim, mas assim, vamos dizer que ela mudou todos os hábitos dela, agora ela aprendeu a se alimentar melhor, ela faz atividade física, e aí ela perdeu bastante peso e tá ali, mas de vez em quando ela vê que na balança aumenta um pouquinho, que é normal, todos nós acontece isso, né? Quem não? Chega às vezes e fala, meu Deus, esse mês aqui eu enfiei o pé na jaca, agora eu vou correr atrás do prejuízo, né? E aí, assim, mas a pessoa ganha um pouquinho, ela já se apavora. Então, assim, e às vezes, realmente, essa pessoa vai ter mais dificuldade em perder, e aí, às vezes, vai ter que, vamos voltar um pouquinho com esse medicamento, ou com essa canetinha por um período, só para você se sentir mais seguro e mais tranquilo. É mais ou menos isso? Exatamente. Isso mesmo. Porque, assim, vamos pegar diabetes, né? Às vezes tá super controlada. Fica um tempão lá controlada. Aí acontece alguma coisinha, dá uma desandada. O médico vai lá e regula. É a mesma coisa com a obesidade. Porque, na verdade, não existe obeso. Não existe, então. Não existe. Eu queria até cuidar para usar esse termo. Não. Uma vez obeso, sempre obeso. Sempre obeso. É porque é realmente uma doença. Você pega uma pessoa com autoimune. Ela pode ter a remissão, mas ela não deixou de ter uma doença autoimune. Ela tem a doença. Se ela descuidar, ela vai reativar. Então, o alerta e o cuidado tem que ser sempre. Tem que ser sempre. Pelo menos uma vez por ano, a cada 6 meses, dependendo do caso, você tem que ir no seu médico, fazer os seus exames, medir as suas vitaminas, fazer o acompanhamento adequado, para que você se mantenha com saúde. E às vezes a gente vê pessoas aí que tem aí, sei lá, seus 50 anos e fala, nossa, eu nunca fui numa psicóloga, eu nunca fui numa nutricionista, né? É até meio estranho hoje, em pleno 2026, a gente escutar isso, né? Em nenhum momento da sua vida você procurou, sei lá, por qual processo que fosse, né? É muito difícil uma pessoa muito equilibrada com 50 anos nunca ter tido nenhum momento aí ruim que não precisasse conversar com uma psicóloga, tentar... Não necessariamente equilibrada, às vezes está fugindo da realidade, né? Pois é, é mais provável, porque Bem é muito mais. difícil, né? Ou um cuidado nutricional, às vezes fala assim, a gente fala, né, de ter tido algum surto com 20 anos, com 15, com 16, e falar, eu quero perder peso, às vezes nem precisa, mas, né, por algum motivo, às vezes a pessoa fala, uma vez eu fiz um acompanhamento com a nutricionista, porque eu surtei que eu queria perder peso, né, enfim, é muito difícil, mas a gente ainda tem gente que nunca foi num psicólogo, num nutricionista com 50 anos. Tem. Né? É meio assustador, né? Eu falo, já falei um monte de vezes aqui, o maior presente que você pode se dar é fazer psicoterapia, né? Então eu falo assim, esses cuidados médico, nutricional, psicológico, atividade física, é uma coisa que deveria ser contínua, mas pelo menos uma vez na sua vida você tem que ter o gostinho de conhecer o quanto faz bem isso, né? É que as mulheres, elas são mais falantes já, né, por si. Então, a gente tem mais facilidade. Os homens, eles sempre ficam assim, vai me julgar. Como que eu vou lá e vou contar isso pra ela? Eu não tenho nada pra falar. E depois não paro de falar. Eu já estou super resolvido, eu não tenho problema. E daí, quando senta lá na frente, eu tenho alguns pacientes homens, quando senta lá, começa a falar, e não abandona nunca mais. É verdade. E vai indicando pros amigos, vai falar, não, vai lá mais conversar. Porque eles entendem, mas precisa existir quem quebra esse ciclo. E antes ainda, se a gente pensar, né, o pessoal 60 ali pra cima, ainda psicólogo era coisa de gente louca, né? É verdade. Ainda tem gente que às vezes fala isso. Eu fico Ainda assim, tem. gente, não é possível. Eu ainda escuto às vezes, mas ninguém pode saber que eu tô vindo aqui, porque senão vão achar que eu sou louca. Tô tudo bem, não tem problema. E me diz uma coisa. Quando a gente vai fazer, um paciente tem uma indicação de fazer uma cirurgia, e aí eu vou pegar a bariátrica, digamos que a gente tá falando de emagrecimento, ela tem alguns cuidados no pré-operatório para executar. Queria que você falasse um pouquinho disso. E aí me fala, num processo de emagrecimento de caneta, já que a gente tá fazendo essa comparação, né? E você já linkou várias coisas aqui que eu achei bem interessante. Já aprendeu muita coisa aqui, né? Que realmente tem coisa aqui que a gente tem que realmente, gente, esse é o podcast para colocar na cabeça. Obesidade é doença, não tem cura, e o processo é pelo menos de 1 ano de psicoterapia, como se fosse um luto mesmo, e tem fases aí, é como se fosse, não é um luto, né? Então, realmente, né, pensa quando você deixa aí 23 quilos, você deixou praticamente uma criança para trás aí, pelo menos isso, você deixou ela para lá, porque 23 quilos, 30 quilos,
né? É muita coisa. E aí, assim, quando a gente fala de caneta emagrecedora, alguma coisa, também teria algumas orientações, assim, de pré-caneta, tipo, para quando a pessoa for usar, já pensar, assim, você tá preparada para usar a caneta? Você sabe o que a caneta vai te oferecer? Assim, tem alguma reflexão, alguma coisa que a pessoa tem que fazer também nesse pré-caneta para não gastar dinheiro à toa também? A primeira questão é entender que é global, né? Então, você vai fazer exercício físico? Você vai seguir o cardápio que a Nutri vai te passar? Você vai seguir as orientações médicas? Precisa estar muito ciente de que é tudo isso. A caneta, nem a cirurgia é milagre. Você precisa ter o teu esforço ali naquele momento. E outra coisa que eu sempre pergunto para todo paciente: qual é a tua expectativa? O Nutri falou, o médico falou, não. A sua expectativa. Você tem que estar com uma expectativa correlacionada com a realidade. Se você quer ficar igual a influencer, não vai ficar. Se você quer ficar igual o grandão lá da academia, não vai ficar. Mas a pessoa nem tem aquele biotipo. Exato. Então, eu preciso que a pessoa tenha uma expectativa correspondente com a realidade. É o ponto principal e é onde muitas vezes a pessoa não consegue chegar no corpo lá da influenciadora, não sei das quantas, começa a se frustrar e abandona o processo. Diferente se isso é bariátrica, processo de emagrecimento. Processo de emagrecimento. Aí você fala, mas espera lá, é possível você chegar aqui? A sua vida é compatível com isso? Então, vamos comparar coisas que são comparáveis. Não dá para se comparar com alguém que vive disso. Né? Então, a expectativa é o primeiro ponto que a pessoa precisa pensar para começar qualquer processo de emagrecimento. E uma coisa que as nutricionistas têm colocado muito é como as canetinhas ali diminuir essa gordura visceral, né? Elas assim falam, nossa, foi o que mais assim espetacular teve das canetas, porque a gordura entre os órgãos, entre as vísceras ali, era uma gordura muito difícil de se perder, era aquela gordura persistente e que adoecia, dava muitas outras síndromes metabólicas, né? Davam outras aí associações juntas, né, de outras doenças fora a obesidade, trazia outras no pacote, pressão alta, diabetes. Trazia outras coisas juntas. Então, como isso também, porque na bariátrica, com certeza, você já perdia essa gordura visceral, mas que as canetinhas parece que elas estão vendo um resultado muito bom em relação a isso, né? E, claro, a canetinha tem essa coisa também de cirurgia, né? Não é um risco que você tem ali passando num centro cirúrgico, né? E eu acho que, às vezes, as canetinhas também talvez estão sendo uma técnica também a usar, mesmo para quem vai fazer bariátrica, às vezes para ajudar a perder, porque tem que perder um pouco de peso antes, às vezes, de ir para uma cirurgia, para você ter um resultado melhor, ter um menor tempo cirúrgico, uma melhor recuperação, talvez até uma estratégia para ajudar a perder um pouco, e às vezes você não vai evitar uma bariátrica igual, você vai fazer, mas ela também é válida essa estratégia. Para alguns casos, poucos casos sim, quanto menos a pessoa tiver peso para entrar dentro de um centro cirúrgico, menos risco ela corre. Certo. Né? Então, às vezes, usar ali pontualmente para conseguir se adequar a um peso, depois fazer a bariátrica, ou eu fiz a bariátrica, mas eu tenho ali 10 quilos remanescentes que eu não consigo perder. Às vezes a gente faz um uso. Depois também. Depois da bariátrica, daí é bem pontual para a pessoa conseguir eliminar. Às vezes ela tá com alguma dificuldade até de mudar algum comportamento, alguma coisa, e a gente usa a canetinha como uma alavanca, que é diferente de uma muleta. Então, não é muleta, é alavanca. Acelerar. Exato. É para empurrar. Às vezes a pessoa empacou, você empurra. Entende? Então, existem essas estratégias que dá para usar, sim, em conjunto. E esse empacou, que foi legal que você falou aqui, porque muita gente fala que empaca com a canetinha emagrecedora também. Emagreci, sei lá, 20 quilos. Mas agora eu não consigo mais. Eu já aumentei dosagem de caneta, eu já mudei a tipo de caneta e empacou. Parou ali. E aí? E aí tem que ir lá ver com a Nutri. Se tá comendo certinho. E quando às vezes eu digo certinho, o medo começa a virar tanto de engordar que a pessoa para de comer. E o organismo já não tem mais gordura e para de receber alimentos e nutrientes. O que ele faz? Ele retém o que ele precisa. Então, ao invés de ajudar, vai ser pior. Exato. Então, é por isso que é multifatorial. E falando de fome, ela é constante ou ela é uma compulsão? Qual é a diferença aí? Porque tem essa fome que às vezes a pessoa fala, e talvez até para suprir algum vazio, não sei, né? Que a pessoa fala, mas eu tenho fome o tempo inteiro. Isso é vontade de comer.
É vontade de comer, não é fome. Não é fome. Já começa por aí. Fome é você come o que tiver. Feijão, arroz, carne, ovo, macarrão. O que tiver, você vai comer. Uma pedra temperada. Você está com fome. Vontade de comer. Você só quer coisa gostosinha? A pessoa abre a geladeira e fica olhando pra tudo que tem na geladeira e parece que nada apetece. Por quê? Porque se tem uma uvinha lá, a pessoa não quer. Isso daí não é fome daí. Isso é vontade de comer. Compulsão. Compulsão é você comer excessivamente num período curto uma quantidade calórica exacerbada. Nem todo mundo que fala que teve compulsão é compulsão. Às vezes a gente só exagerou. É outra coisa. Aquele almoço de domingo que você comeu um pouquinho mais, aquilo não é uma compulsão. Repetiu e não precisava, porque estava muito gostoso. Aquilo é só um exagero. Não é um momento de compulsão. Então, a compulsão real, muitas vezes, ela só consegue ser tratada com medicamento. E é aquela pessoa, assim, que come comida congelada, que come escondido e come volumes absurdos e não conta pra ninguém. Então, é bem diferente do que também foi banalizado. Eu compulsionei, comi 2 pacotes de pipoca. Não. Entendi. E daí isso não é pra medicamento, por exemplo, muitas vezes. Às vezes só a terapia. Às vezes é um outro tipo de medicamento, porque daí tá mais correlacionado a uma ansiedade do que a questão da compulsão, transtorno alimentar. Então a pessoa ficou ansiosa porque tinha algum evento, alguma coisa, comeu um pouco mais. Quem nunca? Né? Então é diferente o desejo de comer, a vontade de comer, que a gente só quer coisa gostosinha, a fome real, a compulsão e o exagero. São coisas que precisam ser separadas. Parece que elas misturam tudo e agora você explicou que é bem diferente uma da outra mesmo. Né? E quando eu falo em emagrecimento, eu tô falando aí que eu perco massa, que eu perco... Nesse processo de emagrecimento, eu não perco só gordura, que bom se fosse, né? Mas eu perco gordura, eu perco líquido e eu perco massa muscular também, né? Num processo, por exemplo, de uma bariátrica ou até num processo das canetas aí emagrecedoras, que são percas grandes aí, né? E aí, como é que é esse cálculo aí de gastar mais calorias do que se consome? É isso que é a receita para mim não perder tanto que eu preciso manter? Daí a gente vem de novo que não é um cálculo de caloria. É um cálculo de macro e micronutrientes, que daí é a Nutri que faz também. Então, você tem que ter a quantidade proteica certinho, você tem que ter as fibras. Por que tanta gente fica com problemas gastrointestinais de não conseguir ir ao banheiro? Cadê a fibra? É verdade. Água. Água nem se fala, a água foi dar um passeio, né? Então, não é tão simples. Aí as pessoas chegam pra mim e falam assim, mas eu não gosto de comer aquelas coisas. Aí eu brinco, durante a semana, principalmente, segunda a sexta, você tem que ser adulto funcional. Adulto funcional não faz só o que quer e o que é gostosinho. Final de semana, você pode deixar sua criança ser feliz e comer alguma coisa mais gostosinha. Então aqui você precisa nutrir seu corpo e sua mente. É o franguinho, é a batata, é a carne moída. Ah, mas é ruim. Dá uma temperadinha certa no negócio, vê se ele fica ruim de verdade, sabe? Então tem essas demandas que também precisam ser cuidadas, mas daí é também com a Nutri. Eu sempre falo, né, que não existe alimento ruim, existe alimento mal preparado, né? Exatamente. Todos eles são bons, se souber preparar ali, vai ficar bom. Isso mesmo. Então, receita seria uma alimentação equilibrada, como você colocou aqui, com bastante fontes de fibras, né? E aí a gente vai abrir mesmo para as frutas e vegetais, porque as pessoas comem muito pouca fruta hoje. Muito. E vegetal também, porque, como uma Nutri falou outro dia aqui, não é colocar 2 folhas de alface e falar que come, né? Então, é um prato de verduras mesmo. As proteínas, que realmente é uma fonte importante, que a gente precisa de uma quantidade muito grande de proteína, né? Que às vezes a gente acha que come um ovinho por dia, um pedaço de bife já é o suficiente. E tá daí bem vai distante, lá, perde né? 20, 30 quilos, fica sem colágeno, tudo mole e não sabe por quê. Exato. E os ultraprocessados açúcares, esses inflamatórios, esses a gente deveria realmente jogar bem longe da gente. Talvez, igual você falou, às vezes no final de semana, um pouquinho também não vai matar ninguém, isso. né? Mas também daí não é um bolo no final de semana, né? Um pedacinho, alguma coisa assim, ainda é aceitável. Exato, até porque eu falo assim, uma fatia de bolo tem o mesmo gosto que 10. É verdade. Depende se você tá engolindo ou se você tá degustando. Isso também. Porque as pessoas comem muito rápido, elas nem mastigam, né? Não. A história de mastigar 33 vezes antes de engolir, essa história já não existe faz muito tempo, né? Primeira coisa que normalmente um pós-bariátrico aprende comigo é colocar os talheres no prato entre uma garfada e outra. Descansar os talheres. Mastiga.
sentir o sabor. Você nem sabe se você gosta da comida ou não, você só tá botando pra dentro. E falavam que isso era etiqueta, né? Talvez seja ainda. Mas, assim, não é só etiqueta, né? Não. É um processo de aprendizado mesmo, né? E aí, a atividade física, você já colocou também aqui da importância da atividade física. E aqui a gente vai abrir um adendo tanto para exercício de caminhada, corrida, natação, enfim, o aeróbio, como a musculação, que é extremamente importante para esse ganho de massa magra aí, Exato. né? E a mudança de hábito que você falou aqui, quando você fala em mudança de hábito, a gente não fala só de fome fisiológica, a gente fala da fome emocional também, né? Que é a vontade de comer, que é o desejo, que é o gostosinho. Esse tem que ser trabalhado também. Se eu quiser resultado, tem que trabalhar. Tem que trabalhar, porque não dá pra chupar bala o dia todo. Então, sono e saúde mental, esses são importantes. Muito. O sono também, né? Porque as pessoas hoje também... Até porque assim, né? O sono. Muitas vezes quando o paciente chega e fala assim, eu tô com muita vontade de doce e de comida gordurosa, eu já pergunto, como tá seu sono? Um corpo cansado, ele busca por o quê? Energia rápida. O que te proporciona energia rápida? Gordura e açúcar. É verdade. Tudo tem um porquê. Tudo tá entrelaçado, entendeu? Não tem como só ir nesse profissional, só vou fazer isso, só vou... Não tem como. É que não faz esses links às vezes, né? Não. Então, é acompanhamento. Acompanhamento, então, médico, nutricional, psicológico, às vezes até o endócrino para ver se tem causas hormonais, né? Porque às vezes tem causas hormonais também importantes aí, né? Claro que antigamente todo mundo jogava a culpa na tireoide, era tudo a tireoide o culpado, né? Hoje a gente vê que não é bem assim, mas assim, existem sim algumas causas hormonais muito claras aí que têm que ser acompanhadas. Paula, acho que você colocou muita coisa aqui pra nós, que eu acho que a gente vai ter que gravar outros dias aí, falar mais, porque eu acho que dá muitos podcasts aqui, coisas que você colocou aqui pra gente, né? Que já ficou claro pra gente aqui, assim, eu acho que o recado principal, assim, que eu daria é que realmente a obesidade é uma doença crônica, né? Você não ficou obeso do dia pra noite e que não tem uma cura, então realmente o cuidado é pra sempre, é pro resto da vida. E o acompanhamento nutricional, o acompanhamento psicológico é muito importante nesse processo para que você tenha um emagrecimento saudável, porque nem sempre magro é saudável, é sinal de saúde, né? E que o acompanhamento emocional, psicológico, que às vezes a gente coloca aqui até de uma forma assim, se der você faz, não é bem isso, porque a gente viu agora aqui com essas grandes percas de peso, como se fosse um processo de luto, realmente é um processo de luto que a gente falou aqui, então realmente a importância de ir num psicólogo, conversar com ele, né, e ver a necessidade desse acompanhamento, mas que possivelmente vai ser real aí, pelo menos um primeiro ano de vida. Aí, exatamente. Né? Bom, Paulo, eu vou pedir para você colocar as suas considerações finais, porque nosso tempo já está quase se esgotando aí, e colocar pra gente aonde você atende, qual que é a tua rede social, quem quer marcar uma consulta com você, como é que faz para agendar? Então, para finalizar, né? É uma questão multifatorial, como a gente disse. É tão amplo que a gente poderia passar uma tarde aqui conversando e até assunto ainda, iam surgir dúvidas, porque a hora que você fala do sono, você já linka com a gordura, que você já linka... E são tantos links que dá para fazer, que quando as pessoas banalizam, é só parar de comer, eu falo, gente, não dá para banalizar, deixa assim tão simples, é muito complexo, né? Às vezes as pessoas até falam assim, ela é gorda porque ela é relaxada. Isso aí é, né... Nossa. Não é simples, né? É tão fácil, só fechar a boca. Eu falo, gente, se soubesse que fechar a boca, tem tanta coisa por trás do fechar a boca, né? Mas, enfim, é um processo multifatorial, é crônico, é difícil. Eu não sou aquela psicóloga que fala, imagina, a gente resolve isso fácil. Não. É difícil, demanda tempo, demanda emocional, demanda entrega. Então, tem todos esses fatores para a gente tratar. Eu sou psicóloga na gastroclínica, que eu atendo só a parte de pós-bariátrico, então não atendo as outras demandas da gastroclínica, só o pós-bariátrico eu atendo. E eu tenho consultório próprio também, que fica na Visconde de Guarapuava, 1410. E o meu Instagram é paula.fabria_. E pode mandar mensagem no Instagram, que daí eu mesma respondo, se quiser agendar consulta, né, ver como que funciona. E às vezes, assim, eu brinco, como psicóloga eu não sou tão boa blogueira, mas às vezes eu posto um conteúdo ou outro. E dá para chamar nas redes sociais que eu também respondo. Então, o pessoal que quiser agendar, eles podem... A gente vai deixar o Instagram da Paula aí para vocês, mas dá para agendar por ali.
pode te chamar no Instagram, não tem um link para agendamento? Tem um link, no Instagram tem o link, mas às vezes se não enxerga o link ali e me manda mensagem, eu só falo, espera um pouquinho que às vezes eu tô em consulta, eu já respondo. E aí lá na gastroclínica você faz esse acompanhamento de pós-bariátrico, mas no teu consultório particular, daí você atende todas as demandas. Todas as demandas. E na gastroclínica também é transtornos alimentares, né? Então, eu não sou pós-bariátrico, mas eu tenho transtorno alimentar e tô no processo de emagrecimento. Eu também atendo. Bulimia, anorexia, todos os distúrbios. Caneta emagrecedora. Essa parte também. Também atendo. Tô usando uma caneta e tô sem acompanhamento, eu preciso de ajuda. Não tem problema, eu atendo. No meu consultório, qualquer demanda eu atendo. Certo. Muito obrigado, Paula, por ter vindo. E vai ficar o convite para você voltar. Volto, com certeza, é só me chamar. Então, gente, vocês viram quanta coisa a gente aprendeu aí, né? E lembra que tem o sorteio rolando? Então deixa aí, comenta aí no podcast com a gente, curte aí e coloca aí pra gente se você já teve um processo grande de emagrecimento, você já fez uma bariátrica, como é que foi o teu resultado, se você fez esse acompanhamento com a nutricionista, com a psicóloga, né? Mas não aquele acompanhamento que o médico fala que é obrigado a fazer para te liberar para cirurgia. Fala aquele acompanhamento mesmo, assim, de você sentir a necessidade desse profissional e você permaneceu, e aí conta pra nós aí qual que foi o resultado que você teve. Às vezes você já fez bariátrica há tantos anos e continua indo lá na psicóloga, na nutricionista, porque criou um vínculo e viu o quanto é bom, isso fez diferença na sua vida. Conta aí pra gente se você já fez. Se você usou canetas emagrecedoras, essa aí se eu perguntar, acho que esse podcast vai bombar, hein? Mas coloca aí pra gente se você já usou caneta emagrecedora, teve perca de peso, teve reganho. Se você acompanhou com nutricionista ou psicólogo, ou você já só fez por conta, deu certo, não deu certo. Conta aí pra gente que você vai estar participando do sorteio. E se você tiver alguma dúvida, alguma coisa, manda aí pra gente, que a gente vai estar encaminhando pra Paula. Eu tenho certeza que a Paula vai responder lá pra gente, né? E até no próprio Instagram dela, como ela já colocou, mas pode colocar no podcast que a gente manda também e pede pra Paula estar respondendo lá pra gente. É isso, pessoal, e até o próximo GCast Saúde.